Dia, sejam bem-vindos à nossa devocional, sejam bem-vindos à nossa rotina com Deus. Eu espero em Jesus abençoar sua vida hoje. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, obrigada por esse dia, te agradeço pelo teu amor nas nossas vidas, obrigada porque o Senhor é bom. E a vontade do Senhor para nós é boa, é perfeita e é agradável. E traz plenitude para a nossa vida. Obrigada porque o Senhor nos ama e o Senhor se importa conosco. Apesar de toda a glória que o Senhor tem, apesar de ser Deus, o Senhor nos acolhe, o Senhor é nosso Pai, é o nosso provedor, o nosso médico, o nosso Senhor. Nós te amamos e queremos ouvir tua voz nesta manhã. Espírito Santo, abrace os meus irmãos e os ajude a ver a vida deles, os problemas, as dificuldades na perspectiva de Deus, para que nós possamos entender a situação e saber que o Senhor está fazendo. Em nome de Jesus, me deixe ser útil na vida dos meus irmãos neste momento. Se houver alguma palavra, gestos da minha parte equivocados, que não atrapalhe essa entrega na manhã e que o Senhor complete a palavra no coração dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, meus amores. Que bom ter vocês aqui. Vocês tinham que estar dormindo, gente. Hoje é feriado. Se vocês são como eu costumo acordar cedo. O meu cérebro não tem feriado, não tem domingo. Eu sempre acordo esse horário, já acostumei. Bom dia, queridos e queridas. Sejam bem-vindos. Chácara São Pedro, bom dia. José Maurício, bom dia. Di, seja bem-vinda. Elisama, obrigada. Betânia, muito obrigada. Beth, seja bem-vinda. Edna, um cheiro. Deus abençoe sua vida. Odair, oi Odair, seja bem-vindo, meu querido. Esse nome eu não tô dando conta? Andréia, isso, acho que é Andréia. Seja bem-vinda. Cacá, bom dia. Bom dia, Gislaine. Bom dia, Clóris, Maria, Edna, Gislaine, Helena. Obrigada pela presença de vocês. Wagner, Ronaldo, Cláudia, Juliana, todos muito bem-vindos. Isaías 43:19, já falei, já fiz live sobre isso, mas hoje eu tive um entendimento, mais um entendimento sobre esse texto e vim trazer para vocês. Isaías 43:19 diz assim: eis que faço coisa nova. Agora está saindo a luz, e porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. O meu telefone, de vez em quando, ele pede para eu atualizar. Eu não sei se o telefone de vocês é assim, mas de vez em quando, fala assim, você precisa atualizar. Para essas atualizações chegarem, eu preciso, às vezes, esvaziar a memória de algumas coisas. Porque às vezes a memória está cheia, está carregada, não atualiza, gente. Porque tem coisa nova para chegar. E se a memória do meu celular estiver cheia, o novo não chega. A atualização nova não entra de jeito nenhum. Vocês estão pegando aí? Conseguiram pegar? Você quer o novo de Deus para sua vida, não quer? Você quer coisas novas, não quer para sua vida? E por que você está apegado a uma memória tão carregada, tão cheia? Você precisa abrir mão disso. Às vezes você fala assim, mas eu nesse processo eu perdi pessoas importantes. Você perdeu pessoas importantes? Isso significa que vai começar algo novo na sua vida. Tem algo novo que vai surgir. Eu perdi esse emprego. Tem algo novo para você, porque Deus tem sempre algo novo para os filhos, para quem pegou de... Então, é isso. O meu telefone, ele só recebe as atualizações novas quando eu abro mão de tantas memórias. Entenderam? E mais, é muito engraçado. Eu atualizo meu telefone, mas eu não vejo as novidades que chegam. Teve um dia que a minha filha falou, mãe, por que você está lutando com isso aí, tentando baixar esse aplicativo? Na nova atualização, já vem esse negócio que você não precisa pagar, você não precisa baixar nenhum aplicativo mais. No próprio celular que você acabou, dessa última atualização, tem. E eu fui procurar lá, falei, é mesmo, eu não tinha visto. Às vezes, Deus já está atualizando coisas na sua vida. Já te deu, já te entregou, você ainda não percebeu.
E aí, tem mais coisas sobre o meu telefone, sobre a atualização no meu telefone. Vou ficar falando aqui. Não vou falar a marca, não, porque eu acho que a gente tem o telefone que a gente precisa, se atende, seja ele iOS ou Android, tanto faz. Eu acho que é bênção na nossa vida quando a gente sabe usar. Ponto. Mas o que acontece? Hoje de manhã, eu li esse versículo. E aí eu fui ver, vou aumentar o brilho do meu celular. No que eu desci para aumentar o brilho, apareceu um monte de opções de ícones novos. E a atualização eu já fiz no meu celular, eu já fiz pelo menos há um mês atrás, eu acho, a última atualização. Então já faz um mês que esses ícones novos chegaram no meu celular e eu ainda não tinha visto. Hora que eu tava aqui escrevendo o texto, fazendo a live, estudando para a live aqui para vocês, aí eu baixei, falei, deixa eu aumentar o brilho desse celular. No que eu aumentei, uns 4 ícones que eu não tinha visto, gente. E tem ícones ali que eu tinha baixado aplicativo para fazer, né? E com muito menos qualidade, porque quando o próprio telefone te oferece, ele vem com uma qualidade superior. E aí eu falei, gente, é desse jeito mesmo na nossa vida. Aqui no texto está falando assim, eis que faço coisa nova, agora está saindo à luz. Porventura, não percebeis? Nós não percebemos. Nós não percebemos o novo chegar, nós não percebemos as coisas novas, nós percebemos e ficamos ali apegados à nossa memória, ao que a gente perdeu, ao que a gente não tem, e a gente fala, é impossível, eu não vou conseguir viver isso, eu nunca vou sair daqui. E Deus está falando para você não está percebendo que eu estou fazendo coisa nova? Pessoas foram embora da sua vida vai mudar. Você perdeu seu emprego, eu tenho outro para te dar. Se conecte comigo para você ficar a par de todas as atualizações. Deixa eu dar uma viajada aqui com vocês. Esses dias eu estava conversando com a minha filha, eu falei, eu dou graças a Deus que eu já criei vocês. Falei para ela, o João Pedro e ela, né? Eu falei, graças a Deus que eu já criei vocês, porque eu acho muito mais difícil criar filho hoje em dia, por causa da internet, tanta coisa, né? Tantas coisas. E aí a gente conversando, eu falei, eu tô falando isso, mas eu tô errada. Porque para cada tempo, Deus tem graça sobre graça para nós vivermos. Deus nos capacita. A Bíblia fala que se você necessita de sabedoria, você pede, porque Ele vai te dar em abundância. Que a sabedoria vai ser tanta para você que você vai ter sabedoria para dar e vender. Eu me lembro que a minha mãe teve as dificuldades dela para nos criar, dificuldades essas que eu não tive. Mas eu acredito que fui muito bem criada, fui muito bem orientada, apesar de todas as dificuldades que nós passamos, nós tivemos. Meus pais foram excelentes, a minha família, onde eu criei, onde eu nasci, onde eu cresci, meus irmãos, são todos maravilhosos, assim, tivemos nossas pelejas, tivemos nossos traumas, mas chegamos até aqui. Para a sabedoria da época da minha mãe, Deus teve atualizações, Deus teve uma sabedoria que a mãe dela não teve. E quando eu fui criar os meus, eu procurei não repetir os enganos, os erros que às vezes os meus pais tiveram, mas eu tive graça de Deus para criar meus filhos, porque eu falo, é muito mais fácil quando a gente tem o Espírito Santo para ajudar a gente a criar filho, ou fazer qualquer coisa na nossa vida, porque o Espírito Santo é maravilhoso. E eu tive essa ajuda. E aí meu filho às vezes fala, mãe, elogia o jeito que a gente criou eles, né? E tudo. Eu falei, foi graça de Deus. Porque teve muitos momentos que criando os meus filhos eu não sabia o que fazer. Teve muitos momentos que eu parava e falava, Deus, eu não sei. Porque minha filha entrou na adolescência quando o Twitter estava chegando, quando a internet estava chegando. Eu não entendia nada daquilo, mas posso dizer, eu tive a graça de Deus sobre mim e me orientou e me direcionou. E assim como minha mãe teve a graça de Deus sobre ela para nos criar, eu tive a graça de Deus para criar meus filhos. Os meus filhos terão a graça de Deus atualizada com atualizações da época, do tempo que eles precisarem. Eu estou falando aqui sobre o meu telefone, sobre a nossa vida, fazendo esse paralelo, porque o nosso telefone, de vez em quando, ele pede para que a gente atualize. E para
receber as atualizações novas, é preciso você esvaziar suas memórias. Existem coisas pesadas nessas memórias que impedem o novo de Deus chegar na sua vida. Impede a atualização nova do telefone chegar na sua vida. E às vezes você já fez isso, você já chorou diante de Deus, já entregou seus traumas, já entregou suas memórias. E aí você não percebeu ainda quais são as vantagens dessa atualização. E você está exausto, você está cansado por instrumentalizar. Você já tem uma instrumentalidade já instalada, que Deus já instalou dentro de você para você usar. E você ainda não percebeu, porque ainda não chegou lá ao trono da graça, ter a intimidade com seu pai, conversar com ele e dizer: Pai, eu não sei o que fazer. E você vai perceber que Deus já colocou na sua mão um direcionamento que você não percebeu. Então aqui Isaías está falando assim, ó, eis que eu faço coisa nova. Então Deus é criador, Ele está fazendo coisa nova o tempo inteiro. E aí fala assim, agora mesmo já está saindo a luz, porventura você não percebe. Eis que eu porei um caminho no deserto. O seu deserto tem um caminho para você sair dele, porque Deus já fez, já preparou, você não percebe. Mas chega na presença dele e peça para o Espírito Santo te dizer, porque a Bíblia diz que vai ter uma voz atrás de ti que vai falar, este é o caminho. No deserto que o Pai criou para você. Essa é a estratégia. Eu falei rios no ermo, brotar rio, nascer água onde não tem. Esse é o nosso Deus Criador. Deus sempre está fazendo algo novo. Mas o nosso coração sempre precisa estar disponível para aprender e disponível para receber. Lá em João 1,16 fala, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Lá em Romanos 5:20 fala assim, olha, onde o pecado abundou, superabundou a graça. Aí você acha que a graça de Deus, ela só superabunda onde tem pecado. Tudo aquilo que te afasta da presença de Deus, tudo aquilo que vem te roubar, existe uma graça abundante de Deus para te ajudar a sair deste lugar. Seja ele o lugar da ansiedade, seja ele o lugar da aflição, seja ele o lugar da amargura, seja ele o lugar da dor intensa, do trauma, existe um caminho neste impossível para sair daí. Existe um caminho, porque onde existe, quanto maior é a desgraça, quanto maior é o caos, maior é a graça de Deus disponível para você sair deste lugar. Cristo se torna a nossa fonte de plenitude e graça de Deus. É nele, a cruz do Calvário. Quando você fica, não dou conta, vai ser impossível, isso, não aguento mais ficar nesse lugar, eu não dou conta mais. Você está esquecendo de olhar para a cruz, porque a cruz de Cristo vem derramar vida. Vida, solução, vem te resgatar, vem te salvar, não só da condenação eterna, mas a condenação dos seus dias, das dores do dia a dia. A cruz de Cristo está presente ali, dizendo, olha, a morte veio, mas eu venci a morte, então não tem nada na sua vida que eu não tenha o poder de mudar esse cenário. Tiago 4:2, cobiçais e nada tendes. Matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Não tendes porque não pedis. Às vezes você fica, eu queria tanto fazer isso. Eu acho que eu podia fazer aquilo. E fica só cobiçando, desejando. Aí consegue, alguém que você conhece, ou um vizinho, ou um parente, ou um irmão da igreja. E aí você fica bravo, você fica triste porque com você não acontece. Porque você está cobiçando e você não tem nada. Você deseja e você não tem nada. Porque você não pede. Fala, peço, Fernanda, peço sim. Você pede em nome de Jesus? Aí você vai dizer para mim assim, toda vez que eu oro, no final eu peço em nome de Jesus. Aí, meu filho, então acabou para você. Porque você sabe o que é pedir em nome de Jesus? É pedir do jeitinho que Deus pediria. É pedir do jeitinho que Jesus pediria. Toda vez que você fala assim, em nome de Jesus, amém, você colocou todos os seus pedidos e você falou do jeitinho que Jesus te pediu, Deus, eu tô aqui te pedindo. E como é que foi que Jesus pediu, gente? Jesus falou assim, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice.
Mas se não for possível, seja feita a tua vontade. Então, quando você ora em nome de Jesus, você está dizendo, eu estou orando como Ele, na autoridade dEle. E a autoridade de Jesus, às vezes a pessoa fala assim, pensa que orar em nome de Jesus é que a gente vai ter sucesso, em nome dEle a gente consegue tudo. Não é assim. Quando você pede em nome de Jesus, meus pais mandavam a gente no mercado, coloca aí no nome do meu pai. Coloca aí, anota no caderninho o nome do meu pai. Eu podia comprar, meu pai tinha um nome muito limpo na cidade. Eu podia chegar em qualquer comércio e falar, meu pai, depois meu pai vem pagar. Peguei no nome do meu pai. Mas deixa eu pegar algo que meu pai não pegaria. Eu ia ter que sofrer a consequência daquela arte que eu fiz. Se eu fui no mercado e comprei coisa que meu pai não pagaria. Então, quando você ora em nome de Jesus, é a mesma coisa de você dizer assim, eu pedi tudo isso, Pai. Mas é como Jesus, do jeito que Ele te pediu, que Ele pediria para você, eu estou pedindo em nome dEle, do jeito dEle. E o jeito de Jesus é, faça a tua vontade, não a minha. E aí a gente não gosta disso porque a gente fala, Deus vai me tirar as coisas que eu gosto. Não vai me dar o que eu quero. Quem disse? Se a graça dEle superabunda no caos, se você está no caos e você acha que se pedir para Deus fazer a vontade dEle, Ele vai te dar algo pior, nós não estamos falando aqui do mesmo Deus. Porque qual é a vontade de Deus? Vocês sabem? Ela é boa. Ela é perfeita. Ela é agradável. Porque ela traz plenitude. Ela é fonte de consolo, de abrigo. E às vezes você está pedindo, classificando coisas e dizendo em nome de Jesus, mas você não quer que esse nome de Jesus aqui, ó, que a vontade do Pai seja feita. Você quer que a sua seja feita. Por isso que a gente cobiça e nada tem. Porque o que a gente está cobiçando, o que a gente está querendo, não é algo que vai nos aproximar da presença. É algo que vai nos afastar. Você está pedindo em nome de Jesus, você está pedindo como Jesus pediu. E como foi que Jesus pediu? Se for possível, eu não gostaria de passar por isso, não. Mas se eu precisar passar, eu vou passar, porque eu quero a tua vontade e não a minha. Então, toda vez que você orar em nome de Jesus, lembra disso, tá? Você lembra da oração que Jesus fez. Então, em nome de Jesus, toda vez que você orar em nome de Jesus, você está dizendo para Deus que seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Essa é uma parte importantíssima da oração do Pai Nosso, que muitas vezes nós não entendemos. Então, orar em nome de Jesus é orar como Ele oraria, na autoridade que Ele oraria, na humildade de saber que existe acima dele alguém que é Deus, que é Criador, que está fazendo um caminho no deserto, que está fazendo brotar água da onde não tem, mas nós não percebemos. Por quê? Talvez está faltando atualizações, assim como o meu telefone, tirar as memórias que pesam. Assim como Paulo falou assim, uma coisa eu faço. Eu escolho deixar as coisas que para trás fico, eu vou me desembaraçando de todo o peso do pecado que me assedia. Porque as memórias que nós carregamos impedem que as atualizações deste tempo novo que está chegando na nossa vida se instalem. Ou talvez você já pediu perdão, você já se libertou dessas memórias e Deus já fez as atualizações. E como eu percebi hoje, depois de um mês, que no meu telefone tinha vários íconezinhos novos, que eu falei, gente, é por causa da última atualização e eu ainda não usufruí do novo porque não percebi. Então nós temos que ter essa rotina com Deus, buscando Ele em primeiro lugar, sabe? Nós temos o privilégio que muitos heróis da fé não tiveram, que é ter a presença constante do Espírito Santo de Deus. Tá doendo? Tá grande essa dor? Existe uma graça que superabunda nessa sua dor. Existe uma estratégia de Deus para você sair desse lugar. E Deus manda dizer para você hoje, olha, Ronaldo, Cristiana, eu estou fazendo uma coisa nova. Alguém foi embora da sua vida, é porque sua vida vai mudar. O trabalho
não é mais o que você faz, agora você está no novo, que você não tem ideia do que fazer, é porque sua vida vai mudar. Eis que faço coisa nova. Então, assim, uma esperança aí para quem está criando filho, né? Que eu falei que criar filho nesse tempo é muito mais difícil que na minha época. Eu queria dizer para você, o Espírito Santo, ele faz coisa nova. Ele dá instrumentalidade no movimento dos tempos, no movimento dos séculos. Vem coisa nova, vem atualização nova de Deus. Para cada época, para cada tempo, Deus tem sabedoria para derramar naquele tempo. Então não se desespere. Vá para a presença do seu Deus Criador que cria um caminho no deserto, que faz brotar água onde ninguém imagina. Sabe? Um cargo pode estar sendo criado numa empresa agora, porque Deus quer que você esteja nela. Então, assim, tudo que você precisa, você tem na presença do seu Pai, do seu Deus Criador. E quando você pedir em nome de Jesus, só se lembre que você está pedindo a vontade dele, não a sua. A sua vontade, ela é manchada porque você nunca vê o todo. A sua vontade é baseada no que você vê, no que você sente, no que você ouve. A vontade de Deus para nós é baseada na necessidade da nossa alma, porque Deus vê todo o cenário, Deus vê todo o contexto e Ele tem o poder de nos ajudar a enxergar o nosso problema, a nossa perda, o nosso caos na perspectiva dele. E aí o nosso coração se aquieta, o nosso coração se acalma e recebe o novo de Deus. Você precisa ter um coração disponível, não somente para pedir, mas também para receber. Abra mão de memórias pesadas que estão aí ocupando um espaço do novo de Deus na sua vida. Coloca a mão no coração, eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, obrigada pela tua palavra, que é rica. O Senhor tem graça sobre graça para derramar sobre esse dia de hoje, que para muitos pode ser um dia muito difícil, às vezes não dormiram à noite, estão lutando com questões muito pesadas em suas vidas, na sua história. Em nome de Jesus, Espírito Santo, os abrace e derrame sabedoria para viver este tempo novo. Que em nome de Jesus seja arrancada do peito dos meus irmãos toda a amargura, todo o rancor, todas as memórias pesadas que traz sofrimento aos teus filhos. Limpe o coração e mente dos meus irmãos e a alma e derrame o novo do Senhor. E o novo do Senhor vem acompanhado da sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Em nome de Jesus, que os meus irmãos vejam a tua luz nesta manhã e possam receber o sopro de vida, porque há muito tempo até respirar fundo tem sido difícil para os meus irmãos, mas que o teu Santo Espírito os ajude a respirar profundamente e entender que somente no Senhor temos a graça que superabunda em qualquer caos. Somente no Senhor nós teremos as atualizações para termos sabedoria para viver este novo tempo, em nome de Jesus. Eu coloco também meus irmãos aqui que estão doentes e ministro cura sobre vocês em nome de Jesus, por causa da cruz do Calvário, do sangue derramado de Jesus na cruz do Calvário, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá, eu ministro cura sobre qualquer doença que você tem em seu corpo ou qualquer enfermidades de alma. Em nome de Jesus, seja liberto nesta manhã. Amém. Um beijo e até amanhã, 6h30, novamente aqui com vocês. Tchau, tchau.